Olá, eu sou a Niara e eu vou apresentar hoje minha pesquisa intitulada Criação Artística utilizando Inteligência Artificial, autoria, coautoria e direitos autorais em discussão. O texto está dividido em três principais tópicos. Em cada um deles eu discuto uma das possibilidades de visão acerca desse tema, que é um tema bem atual. Então, a gente geralmente, quando vai pesquisar sobre isso, ele não tem tantas respostas, a gente tem mais questionamentos. E é por isso que meu artigo ele se propõe a discutir sobre esses temas, que é uma coisa que está acontecendo, né, no nosso tempo atual. Eu começo falando sobre a relação entre inteligência artificial e arte, trazendo um pouquinho da definição do que é inteligência artificial. A gente considera como inteligência artificial quando uma máquina ela tem capacidade de simular alguns comportamentos que normalmente exigiriam inteligência humana para que fossem realizados. E aí eu trago alguns exemplos de artistas que já estão trabalhando com a inteligência artificial, com um foco específico nas inteligências que são geradoras de imagem e vídeo. E eu começo com um, um grupo, né, de artistas, um coletivo de artistas que trouxe essa imagem que está projetada na tela, que é o quadro Edmond de Bellamy, é uma imagem que foi produzida, né, a partir de uma inteligência artificial, e o grupo que produziu essa imagem é o grupo Óbvios. Essa imagem ela foi leiloada na Christie's, New York, por mais de US$ 400 mil, e assim que eles ficaram sabendo que ela tinha sido produzida por uma inteligência artificial, esse debate acerca do tema da possibilidade da inteligência estar criando uma obra de arte já começou a ser discutido. Eu trago outros exemplos também, como esses dois que estão projetados também na tela, que são duas obras também que foram produzidas utilizando a inteligência artificial. Essas são do artista Mike Tica, né? Atualmente existe um site que é o AI Artists, que é um banco de dados de artistas que estão trabalhando em colaboração com inteligências artificiais. E já tem muitos artistas lá, artistas internacionais. Aqui no Brasil também tem alguns exemplos. E essas obras, elas têm a necessidade de serem discutidas em relação aos direitos autorais e das autorias dessas imagens, né? E qual é a contribuição e a relação entre o humano e a máquina na produção dessas obras. No segundo tópico, eu começo a falar mais especificamente sobre essas questões de autoria e coautoria, fazendo um pequeno levantamento histórico dessas questões de termos um artista detentor da obra, que foi algo que começou a partir do Renascimento, lá no século XIV e XV, que antes desse período a gente não tinha a necessidade, a gente não vê na história, a necessidade de trazer um nome de um artista como sendo o autor da obra, né? Geralmente eram vários artistas que trabalhavam nas produções, e aí a gente começa a ter essa definição do artista, né? Do mestre, do artista famoso, a partir do Renascimento. E aí isso foi se intensificando, e hoje em dia a gente tem alguns nomes que são nomes muito famosos dentro da história da arte, e a tendência é que essa questão de autoria a partir dessas inteligências artificiais, dessas novas tecnologias, ela comece a ser colocada em xeque, né? A gente começa a refletir sobre todo o antropocentrismo que a gente traz quando a gente assume que só o ser humano é possível e é capaz de fazer uma obra artística, né? E aí no próximo tópico intitulo ele como Indefinições, né, e trago um pouquinho da legislação brasileira em relação a essa questão de direitos autorais, né, tentando buscar interrelacionar a nossa legislação com a questão das imagens produzidas pelas inteligências artificiais. Nós não temos uma legislação nesse momento, né, da minha pesquisa, que trate especificamente de inteligências artificiais. Temos alguns projetos de lei que estão versando sobre esse assunto, né, sobre a necessidade de se parar para poder analisar essas questões. E aí eu trago algumas questões da legislação que a gente pode discutir a partir disso, sobre autoria, coautoria e direitos autorais. Nossa legislação de direitos autorais é a Lei número 9.610, ela é de 19 de fevereiro de 1988, e ela traz que a autora é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.
ele já coloca aí uma limitação, né, como pessoa física, e a interpretação que a gente tem nesse trecho da lei é que somente seres humanos e pessoas estão dentro, né, do que essa lei traz como possibilidade de ser autor e de deter os direitos autorais da obra. E aí, mais para frente, a legislação ainda traz que obras intelectuais protegidas são as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Né? Ideias não estão dentro da legislação, não são protegidas como obra, né? Obra intelectual na nossa legislação brasileira. E aí ele traz alguns exemplos de obras como desenho, pintura, gravura, escultura, que eu coloquei para a gente poder discutir também essa questão do que entra como obra e do que não entra. E aí, segundo Schirmer, a inteligência artificial ela traz consigo um desafio até então inexistente ao direito autoral, pois questiona o antropocentrismo da legislação vigente e principalmente do ato criador, né, como eu falei, que será que realmente só são os seres humanos que conseguem produzir algo, né? E aí mais para frente eu discuto um pouquinho sobre essa questão da diferença entre a produção, né, e a geração de sentido artístico e estético, né, que é o que nós humanos fazemos quando a gente produz um objeto de arte. E aí a nossa legislação traz que não são objetos de proteção como os direitos autorais, ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos e conceitos matemáticos. Então, a contribuição da gente, quando a gente está lá se relacionando com uma inteligência criadora de imagens, como a inteligência do Canva, por exemplo, que é a partir de comando de texto, né? A gente dá uma ideia para a inteligência e ela traz para a gente uma imagem visual. Então, a nossa ideia, né, esse ato da gente estar ali contribuindo com a ideia, com a noção de sentido, né, com o senso estético, ela não seria protegida pela lei de direitos autorais. E aí eu trago alguns questionamentos que eles permeiam durante todo o meu texto, né, que é como tratar a autoria de obras produzidas integral ou parcialmente a partir de redes neurais, né? Como a legislação brasileira lida com a questão de direitos autorais sobre as imagens criadas utilizando a inteligência artificial? Qual é a contribuição entre artista e máquina numa obra criada nesses moldes, né? E afinal, a inteligência artificial ela produz arte, né? No meu texto eu discuto sobre essas questões. E aí eu trago que a gente pode pensar numa questão, numa relação de coautoria entre a máquina e a inteligência artificial e a nossa contribuição enquanto artistas, né? Porque a inteligência artificial ela produz a partir de uma programação prévia. Então, ela tem lá uma pessoa que faz a programação, né? E aí no meu texto eu não comento muito sobre artistas que criam inteligências artificiais, mas sobre artistas que utilizam as inteligências, as inúmeras inteligências artificiais que estão disponíveis gratuitamente de forma muito acessível na internet para produzir imagens, né? Então, eu como artista, eu entro no site, eu dou um comando de texto e eu tenho uma imagem gerada com a colaboração de uma inteligência artificial. Então, nas considerações, eu comento lá que nós poderíamos pensar numa questão de coautoria, né? Porque não pensar em coautoria, pensar só em autoria do humano, ainda assim é excluir, né, a contribuição da inteligência, a autonomia da inteligência no processo. Da mesma forma que pensar só na autoria da inteligência também é excluir a contribuição humana no processo. E aí eu trago que nos faltam critérios para definir essas questões em relação à autoria e direitos autorais. Né? A gente precisa estabelecer diretrizes claras para atribuição ou não de autoria às inteligências, né? Levando em consideração tanto a contribuição do algoritmo quanto a do ser humano no processo criativo. E com isso, poder-se ter mais segurança e informações sobre o uso desse tipo de ferramenta na criação artística, incentivando que artistas se valham dessas tecnologias no seu processo criativo, né? Porque essas tecnologias elas já estão inseridas no nosso cotidiano e a tendência é que elas estejam cada vez mais inseridas no nosso cotidiano. Né? E pensar em uma produção em colaboração entre humano e máquina pode trazer novas possibilidades, impulsionando a inovação, enriquecendo o mundo da arte. Né? Com uma compreensão aprofundada dessas questões, podemos garantir que a criação artística utilizando a inteligência artificial seja uma fonte de inspiração, expressão e valor cultural, protegendo os direitos dos artistas e promovendo um ambiente criativo, inclusivo e dinâmico. Aqui estão as referências que eu utilizei nessa apresentação. Agradeço a todos, agradeço a oportunidade de trazer esse assunto, né? De falar sobre esse assunto no evento da Ampap. Agradeço aos avaliadores também.
e desejo a todos uma boa discussão.